O anão apareceu como verdadeiro chefe. A mãe do milionário chorou como nunca antes. O retrato estava empoeirado, coberto por um véu de tempo que cheirava a jasmim e memória. Era um oval de madeira escurecida, a face de Dona Inês capturada em sépia. Olhos pequenos, firmes, um sorriso tão discreto que parecia segredo. Ao lado, sobre uma partitura envelhecida, o colar dourado que ela usava sempre repousava como uma promessa. Não tinha sido levado pelo esquecimento. A cena, naquele sótão abafado da mansão Menezes, parecia um pequeno tribunal onde o passado aguardava ser ouvido. Arthur Menezes entrou sem fazer barulho, como fazia sempre quando vinha ao sótão, lugar que a casa parecia reservar só para as coisas que ninguém mais queria tocar. A mansão era um mapa de salas frias e sombras bem cuidadas. Onde antes havia risos, havia apenas um piano coberto por um linho antigo, como se alguém tivesse tentado abafar a música. Em volta, os móveis refletiam o brilho de outras épocas, frisos dourados, um relógio que marcava horas imóveis, fotografias com cantos dobrados. A ausência de Dona Inês se tornara um móvel a mais. Ele ficou parado diante do retrato, e por um segundo a sensação foi a de estar diante de um interrogatório silencioso. As perguntas não vinham de ninguém, vinham da própria casa. Por que o colar sumira? Quem decidira que uma pessoa não era mais pessoa? Por que, se o anúncio foi feito com tanta certeza, havia ainda tantas pequenas provas de vida espalhadas como migalhas? Arthur lembrava do cheiro de jasmim que a mãe cultivava na varanda, do piano com as teclas gastas pelo tempo e pelas canções que ela costumava ensaiar ao entardecer. Lembrava do aperto no peito, sempre presente, que ele fingia ser composição de trabalho e ausência. A mansão era pública e privada ao mesmo tempo. Palco de reuniões, jantares, discursos de negócios. Mas quando as cortinas se fechavam, era outro mundo, feito de memórias veladas e decisões que se tentava esquecer. Lorena, esposa, nora, administradora das aparências, governava aqueles corredores com uma precisão que beirava a obsessão. Onde havia afeto, ela colocara a agenda. Onde havia lembrança, planilha. O tempo de Dona Inês terminara numa nota que ninguém queria discutir. Um atestado, um caixão lacrado, um enterro discreto. As perguntas, porém, como sementes, insistiam em brotar onde menos se esperava. No entanto, naquela tarde, a porta do sótão se abriu para algo que ninguém na casa previa. Não foi um advogado com papéis, não foi um jornalista batendo a porta. Foi Cida, a faxineira que trabalhara na mansão por anos, colocando sua vida inteira nos pequenos gestos que ninguém notava. Ela vinha sempre com um saco de roupas usadas para consertar, um pedaço de bolo escondido para o caminho, uma coragem que cabia na palma da mão. No bairro a conheciam por nomes distintos. Alguns escreviam Cida nos bilhetes, outros a chamavam Cida. E havia, por mais que parecesse estranho para alguns, um apelido que lhe fora carinhosamente concedido e que, mais tarde, explicaria o título que circulou pela cidade: o Anão. Dizer o Anão como se falasse de uma peça de cena, seria errado. Cida era pequena, sim, mas minúscula apenas na estatura, imensa na presença. O apelido, nas conversas de calçada, nasceu de um costume lúdico do bairro. Dava-se nomes que soavam curiosos para afagos ou para lembrar peculiaridades. Para Cida, o apelido fora sempre uma espécie de insígnia de coragem. Quem a chamava assim sabia que ela tinha olhos que viam além do óbvio. A própria Cida, com um sorriso que nunca escapava do rosto, às vezes respondia provocando: "Se eu sou o anão, então que eu mande nas coisas certas." Era uma herança de resiliência, não de escárnio. Para ela, ser o anão era lembrar que os menores gestos podem mover montanhas. Quando entrou no sótão, Cida trouxe consigo um cheiro fraco de jasmim, misturado ao odor do corredor. Vinha com um envelope fechado, as mãos já marcadas pelas limpezas, as unhas quebradas pelo templo e um brilho nos olhos que anunciava que algo grande havia acontecido naquela cabeça pequena. Ela se aproximou de Arthur com um passo que não pedia permissão para se impor. "Senhor Arthur", disse ela, com a voz firme de quem guarda segredos de família, "eu encontrei isto no fundo do armário." Ela abriu o envelope e puxou o retrato como se dele saísse de fato uma pessoa. Havia costurado atrás um bilhete amarelado, a caligrafia miúda, apertada, como se quem o escrevera o tivesse deixado ali para alguém que viria muito depois.
alguns sinais do tempo, uma mancha de chá, uma dobra no canto. Havia também um pedaço de tecido, um fio do colar dourado, talvez, que se soltara quando alguém puxara o passado com pressa. Arthur olhou para o retrato. O rosto de Dona Inês parecia-lhe mais vivo ali do que em qualquer memória. As lágrimas, num primeiro momento, não vieram. Em vez delas, uma sequência de imagens tomou sua cabeça. A última conversa ao telefone, a rapidez com que fora informado da morte, o aperto no estômago que não se dissolvera. Lembranças operavam como aparelhos de raio-x naquela casa, expunham sem dó as fragilidades de uma família que preferira calmaria e reputação aos ruídos da verdade. Eu não sei explicar direito, continuou Cida, mas eu vi ela viva. Vi, senhor. Não gosto de falar alto, eu sei do meu lugar, mas quando eu vi o retrato, lembrei de uma coisa que não sai da cabeça. Era um cheiro, esse mesmo, de jasmim, e uma voz cantando um hino. Era ela. Eu tive que vir. As palavras saíram como pedras jogadas num lago. Cada uma fez círculos longos. Arthur não sabia o que fazer com aquilo, acolher ou afundar. A razão lhe falava que era impossível. A memória que era necessário acreditar. Havia ali uma pergunta que assobiava entre as colunas do sótão. E se a casa houver enterrado mais que um corpo? E se tivesse sepultado uma história viva? Cida contou então com a lentidão de quem remonta noites longas, que há anos vinha notando coisas estranhas. Uma sandália de Dona Inês no corredor que desaparecera, panos trocados que não tinham explicação, bilhetes que surgiam onde ninguém mais fora. Contou que, nas noites em que limpava o quarto da antiga matriarca, encontrara pequenos bilhetes escritos à mão e escondidos no travesseiro, pedidos de lembrança, palavras para ninguém além dela, juras de não se esquecer do passado. Em um desses bilhetes havia um nome de lugar, uma cidade distante, de pedra e ouro, Ouro Preto. Em outro, a assinatura de uma irmã de fé, Irmã Maria, Lar Santa. Arthur interrompeu-a, impaciente, como se a pressa pudesse escorrer aquela trama de tempos. Pediu para ver os bilhetes. Cida puxou do bolso um pacote amarrado com fita e dali retirou pequenos papeizinhos, uma pulseira plástica de hospital amarelada, quase apagada, onde se lia com letras borradas pela água e pelo tempo, um nome mal impresso. A pulseira não tinha o tamanho de uma esperança, mas tinha o peso ensurdecedor da prova. A partir daquele momento, não havia mais como fingir a calma. A mansão que aceitara tão bem o silêncio tremia. Arthur, por muito tempo, fora o rosto público que passava instruções e assinava cheques, mas os atos do passado, as decisões tomadas por conveniência, começaram a reaparecer como contas a pagar. Ele viu, pela primeira vez em anos, o retrato com olhos de filho, e não só de herdeiro. No café daquela tarde, a cozinha da mansão pareceu menor, como se a casa inteira se encolhesse ao redor de uma mesa onde dois seres tentavam desatar um nó. Lorena, sempre atenta ao que representava a ordem da casa, passou pela sala como uma sombra polida e notou que algo mudara. Havia tensão no ar, e tensão que se tornava perigo quando se confundia com possibilidades de ruína. Cida, pequena e direta, não se deixou levar por rituais de deferência. Ela perguntou, sem rodeios, por que o colar havia sumido. Arthur, com as mãos fechadas, entregou a ela uma resposta ensaiada e falha. Eu não sei. A verdade era maior e enchia a boca de sabão. Ele sentia a culpa como um nó na garganta, aquela culpa que é feita de omissões cotidianas, de palavras que nunca se disseram em tempo suficiente. Depois, como em flash, vieram os recortes que compunham a história da perda, a última visita ao consultório, a conversa com um médico que parecia confortável demais, um documento assinado com pressa. A narrativa que Lorena construiu para proteger o império familiar, o argumento da necessidade, da segurança, da melhor decisão, teve o formato perfeito do que a sociedade aceita: cuidado institucional, tranquilidade para a família, final digno. Mas por trás daquela fachada havia lacunas que Cida, com olhos de quem vive nas sombras das mesas e guarda o que cai pelo chão, começara a notar. Os indícios eram simples e, por isso mesmo, perigosamente fortes. Eram recibos que não coincidiam com o histórico bancário. Eram pagamentos para uma clínica fora da cidade, feitos com um cartão vinculado ao nome de Lorena. Eram atestados assinados por um médico que não costumava atender naquela especialidade.
havia também uma certidão de óbito, emitida com rapidez, carimbada e lacrada, como se a casa quisesse acelerar o esquecimento. Documentos que, quando colocados lado a lado, formavam uma imagem que a família poderia escolher não olhar. Aquele retrato no sótão, entretanto, tinha outra função. Era um dispositivo que, com sua simples presença, perturbava a ordem das coisas. Como uma peça deslocada num tabuleiro, começou a revelar os espaços vazios nas justificativas. Para Arthur, a imagem da mãe com o colar lembrava algo que ele havia evitado. Dava-se valor ao que se podia ver e ignorava-se o que não se encaixava nos argumentos de Lorena. Na manhã seguinte, Arthur se pegou acordando antes do amanhecer pela primeira vez em anos. A casa dele, sempre impecável, não dava sossego. Ele passou os dedos pelo piano coberto e, num impulso, deixou a tampa cair com cuidado. As teclas não tocavam. Um som abafado mostrou a presença daquilo que ainda não se decidira. Ele foi até a janela da antiga varanda e olhou para o jardim onde o jasmim ainda tentava competir com a geada das decisões. Havia uma pequena oração que escapou dos lábios, quase sem querer. Senhor, não me deixe esquecer quem eu sou. Foi a mais honesta que fizera em muito tempo. As coisas começaram a se articular com a pressa de quem percebe que a mentira é frágil. Cida contou que no dia do suposto enterro vira um carro saindo da mansão com pressa e 2 homens carregando algo coberto. Não um caixão, disse ela, mas um enigma. Eles eram discretos, senhor, e muito apressados. Repetia como se repetição fosse exorcismo. Ninguém, na casa, queria revisitar o dia. Lorena tratara de cercar a narrativa com protocolos, documentos assinados, velório íntimo, ofertas de condolências que descreviam o luto com etiqueta. Mas as costuras de mentira, feitas por mãos que não suavam, revelavam-se quando Cida entregou, timidamente, uma cópia de um recibo. O recibo era o tipo de coisa que nenhum leitor de jornal notaria. Um papel comum, com carimbo, pagamento efetuado para a Clínica Santa Cruz, parcela, internação, serviços, data, 1 mês antes da certidão de óbito, beneficiário, Clínica Santa Cruz, iniciador do pagamento, um cartão registrado em nome de Lorena Menezes, abaixo, um código de autorização. Era um fio que, puxado, poderia levar a uma teia. Arthur olhou o recibo e sentiu a casa girar. Não era tanto o conteúdo que o abalava, mas a constatação de que tudo fora feito sem seu consentimento. Como tantas outras vezes, a decisão fora tomada em salas onde ele apenas selava assinaturas. Aquele papel trazia uma pergunta: quem ganhava com o silêncio? A resposta talvez morasse no medo de perder o controle, na ilusão de que para preservar um legado era preciso trancar memórias. Ele precisou de um tempo para organizar os pensamentos. Saía da sala e voltava, olhava o retrato, lembrava do colar, tocava a pulseira de hospital que Cida deixara sobre a mesa. Havia ali, além do material, um fio de humanidade. A pulseira, mais que um objeto, era vestígio de uma presença que insistia em não desaparecer de modo tão limpo e burocrático. Ao mesmo tempo, a cidade começava a murmurar. Histórias de ricos e poderosos viram sempre pequenas tempestades em copos d'água, porém o que Cida trazia era algo diferente. Um protesto silencioso de quem passa despercebida. Logo aquelas palavras, proferidas por uma mulher que o bairro conhecia por o anão, viriam a circular nas rodas com uma intensidade que Lorena não conseguira prever. A ideia de que a verdade vinha literalmente da parte mais humilde da casa era um revés simbólico capaz de desestabilizar a narrativa que mantinha tudo ordenado. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que precisava agir. Não por pressa de imprensa, nem por cálculo de reputação, embora ambos viessem com força da vida que ele levava, mas por um motivo mais simples e mais cruel. Uma mãe poderia estar viva e ele, que fora filho, não saber. A responsabilidade adquiriu um peso prático. Ele não confiaria simplesmente nas palavras de Cida. Sabia que precisaria de documentos, provas, de algo que não se dissolvesse em conversas de corredor. Pediu a Cida que contasse tudo, com calma, e ela passou então a desfiar um fio de memórias que só quem lava lençóis e arruma camas conhece intimamente. Contou das noites em que entrara no quarto de Dona Inês e encontrara um bilhete amassado pedindo para não ser esquecida.
Da vez em que vira a cadeira de balanço vazia e o perfume de jasmim pairando como se tivesse sido esquecido por quem o exalou. Da vez em que, ao arrumar uma gaveta, encontrou um recorte de jornal com uma notícia sobre o Lar Santa Margarida, em ouro preto, mas o recorte era antigo e as datas não batiam. Cada peça soava aos ouvidos de Arthur como uma nota desafinada numa sinfonia que devia ser perfeita. O choque real veio numa tarde de chuva. Arthur foi à gaveta onde guardava os papéis confiados à sua assinatura e encontrara uma correspondência que não se encaixava em sua rotina. Um pequeno envelope proveniente de uma clínica no interior, sem remetente claro, com frases estereotipadas de atenção ao procedimento. Dentro havia cópias de documentos que, à primeira vista, pareciam legítimos. Um laudo clínico, um atestado simplificado, uma autorização de transferência, tudo assinado, tudo carimbado. A sensação era de frio. Alguém havia usado de formalidades para matar uma pessoa sem que ela morresse. Arthur, naquele momento, não pensou em processos legais. Pensou em sua mãe. A imagem dela tocando o piano com as mãos de renda e as unhas sempre curtas veio com a força de uma onda. Ele percebeu que havia sido ensinado a construir muros confortáveis com palavras bonitas, que, por conveniência, aceitara narrativas prontas, e que, talvez, a coragem de mudar aquilo começasse com um pequeno gesto: ouvir uma empregada que o bairro chamava de o anão. Quando se viram frente a frente na sala, Arthur segurou o retrato com uma mistura de reverência e acusação. Cida, com a face serena, repetiu apenas: "Ela está viva, eu tenho certeza." Havia naquelas palavras a convicção de quem conhece o cheiro de uma pessoa, a certeza que não se explica, mas se prova. Arthur respirou fundo e, pela primeira vez desde que a vida o transformara em alguém que fecha contratos ao meio-dia, sentiu que a única coisa a fazer era buscar a verdade. "Vou ver a papelada", disse ele, sem convicção, mas com determinação. "Vou procurar a clínica. Se houver um erro, vou corrigir. Se houver sujeira, vamos limpar." Cida sorriu, não de alívio, mas de quem deposita uma confiança que já havia dado frutos na vida de muita gente. E antes que a conversa se alongasse, deixou no bolso do paletó de Arthur um pequeno bilhete. "Procure em ouro preto, Lar Santa Margarida." Era uma pista com formato de semente. A casa, por sua vez, não ficou alheia ao movimento. Lorena, ao perceber uma inquietação que ela não controlava, reagiu com a educação da mulher acostumada a administrar crises por telefone. Suas respostas eram medidas, sua face imperturbável. Para ela, a manutenção da ordem era também manutenção do próprio império. Se havia uma ameaça, isolaria, trataria e faria sumir. A natureza do poder é assim, sempre tem ferramentas para silenciar. Mas as ferramentas que lidam com lares e memórias nem sempre funcionam quando se deparam com a simplicidade de um gesto, um retrato puxado do pó por mãos calejadas. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenos procedimentos que pareciam cenas de um filme policial. Só que as luzes não eram as de um set, eram as lâmpadas da casa grande. Arthur, acostumado a delegar, começou a vasculhar arquivos, pedir relatórios bancários com a justificativa de auditoria interna, e encontrou, entre extratos perfeitamente alinhados, transferências que batiam com os recibos mostrados por Cida. As datas não eram compatíveis com a narrativa oficial. Cada documento trouxe novas perguntas. Cada pergunta, por sua vez, abriu feridas em família. Telefonemas privados, mensagens deletadas, notas fiscais que agora olhavam de cima, acusadoras. Havia um elemento certamente concreto na investigação que começava, a certidão de óbito lacrada, aquela que havia oficializado a morte em cartório. Arthur, ao olhar para o selo, sentiu o peso do selo como a confirmação daquilo que a casa já vinha aceitando. Perguntou o que seria necessário para abrir esse selo. Ouviram-se palavras mescladas de prudência. Processo, autorizações, solicitações formais. Era a burocracia a tentar vestir o corpo de uma explicação. Mas por trás da burocracia havia vidas. Cida, ao falar de documentos, mencionou também um outro nome, o de uma freira que trabalhara em uma recepção de clínica na periferia, uma mulher que, segundo ela, dissera nunca ter visto o registro de entrada com o nome de Dona Inês. "Irmã Maria", disse Cida, com a calma de quem conhece as freiras da cidade.
Ela disse que não tem registro, mas em uns papéis que vi jogados havia umas coisas mal escritas. Pequenos ruídos, ruins para quem gosta de conforto, bons para quem busca verdade. A cidade, por trás das cortinas opacas dos jornais locais, começou a perceber que o assunto tinha cheiro de escândalo. Não havia ainda manchetes, mas havia conexões, deslocamentos, carimbos, nomes. Uma história que parecia começar nas sombras do sótão ia ganhando uma linha que ligava a mansão ao interior, a papelaria ao corredor do lar. E a figura de Cida, o anão, passou de presença anônima a protagonista involuntário de um enredo que prometia reabrir feridas. Arthur sabia que precisava de provas irrefutáveis. O coração, por mais que batesse com pressa, não bastaria. Decidiu agir com cautela. Primeiro, reunir documentos. Segundo, conversar com a recepção da clínica. Terceiro, preparar-se para enfrentar Lorena de frente. Cada passo era calculado, mas no cálculo havia um nervo exposto, a possibilidade real de confraternizar com o passado, de corrigir uma injustiça que não era só dele, mas que ele, por muito tempo, contribuíra a silenciar. Ao final daquele primeiro movimento, quando a noite cobriu a mansão e o piano permaneceu mudo, Arthur entrou na sala de visitas. Tirou do bolso o envelope onde Cida havia deixado os bilhetes e a pulseira de hospital. Olhou outra vez para o retrato de Dona Inês. Pela casa caminhavam agora as sombras do que ainda não fora desfeito. Ele fechou os olhos e, sem pensar em testemunhas, murmurou: "Se ela está viva, eu a trago de volta." A promessa, curta, soou menos como um compromisso social e mais como o chamado de um filho que redescobre a coragem de ser filho. A partir dali, o jogo estava estabelecido. No tabuleiro da mansão, as peças se moviam com novas regras. A humildade de Cida, chamada de o anão, tinha revelado um ponto frágil. A imagem da matriarca, guardada num retrato com cheiro de jasmim, reivindicava a presença que lhe fora tomada. E Arthur agora não podia mais esconder-se atrás dos móveis da autoridade. O que restava era transformar suspeita em prova, rumor em evidência, lembrança em encontro. E para isso havia um caminho que passava por nomes e lugares que o tempo parecia ter tentado enterrar. A Clínica Santa Cruz, o Lar Santa Margarida em Ouro Preto, a freira chamada Irmã Maria. Cada um desses pontos faria a situação ganhar forma. Existiam vozes que confiam em documentos, existiam vozes que confiam em lembranças. Arthur precisaria trabalhar com ambas. Ainda naquela noite, ele reportou as primeiras suspeitas a alguém de quem não gostava de depender, um velho amigo advogado, homem de fala mansa e mãos limpas, que aceitara trabalhar para a família quando esta decidira enfrentar litígios. O encontro foi frio. Houve números trocados, instruções contidas, frases medidas. A recomendação foi cautela. Reúna tudo. Não deixe que se falem mais do que se prova. Era o conselho prudente de quem sabe que a verdade, para ser eficaz, precisa de formas. Mas a verdade também tem a sua urgência quando envolve uma vida. Arthur sentiu, de forma urgente, a necessidade de ver com os próprios olhos. Não queria delegar uma busca por sua mãe para alguém que não conhecia o som do piano dela, que não sabia o modo como ela ajeitava o colar quando pensava. Decidiu que iria, ele mesmo, à recepção da Clínica Santa Cruz, no dia seguinte, e que, se fosse necessário, iria mais além, até Ouro Preto. A casa dormiu sob um céu de chumbo. O jasmim na varanda parecia mais terno do que nunca. E na penumbra, onde os móveis guardavam memórias, o retrato e o colar sorriam tão leve quanto um segredo que aguardava ser reconciliado com a justiça. O anão, pequena em estatura e gigante em coragem, tinha acendido uma luz. Era uma luz que começava a invadir cômodos que antes prescindiam da verdade. A primeira fila do tabuleiro estava posta. As peças ainda não se haviam encontrado de fato. Havia, porém, um movimento inescapável. Nada voltaria a ser exatamente como antes. Arthur sabia disso e sentiu pela primeira vez, de modo claro, que a riqueza da casa não o tornava invulnerável às suas próprias falhas. Havia decisões a tomar, vozes a ouvir e o peso de uma história que pedia reparo. Na manhã seguinte, ele pegou a pulseira amarelada e a colocou sobre a mesa do escritório como se fosse um bilhete de convocação. Abriu, pela primeira vez com olhos de busca, o arquivo bancário. Do outro lado da cidade, Cida encerrou sua ronda na mansão e, ao sair, olhou para trás com a certeza de quem fez o que devia. Pequena figura recortada contra o portão, cabelos ao vento, e um apelo simples: que se ouvisse o que os pequenos têm a dizer.
Ele não sabia ainda que a voz humilde que fora chamada de O Anão viraria manchete, que um retrato escondido reabriria um caso que parecia resolvido. Não sabia que a decisão de ir até a recepção da clínica seria o primeiro passo de uma viagem que os levaria a Ouro Preto, a uma casa de madeira e batuque de tempo, onde a verdade e a compaixão se encontrariam. Mas sabia, e isso era o que importava naquele momento, que não voltaria a dormir tranquilo enquanto o retrato estivesse ali, pedindo justiça. E que para seguir adiante teria de enfrentar Lorena e o que ela construíra. Havia risco, havia vergonha, havia também a esperança, fina, aquela que se faz resistência no sopro do jasmim. E foi com essa esperança que ele fez a primeira ligação para a recepção da Clínica Santa Cruz. A voz do outro lado foi breve, protocolar, cortês. Não havia nenhum registro, ou assim disseram as primeiras palavras. As palavras, como portas, abriram possibilidades. O que elas deixavam em aberto exigia o próximo passo. Conversar com alguém que estivesse no interior, ouvir uma freira, encontrar comprovantes, seguir por estradas que levam a cidades de pedra. A verdade, resistente, começava a deixar rastros. Aquele telefone, naquela noite, selou um trajeto. Arthur desligou, segurou o retrato mais uma vez e por um instante sentiu um alívio contido. Havia muito a fazer, mas pela primeira vez em anos havia também alguém que acreditava nele. Uma mulher pequena com apelido de Lenda, que chamavam de O Anão, e que, com mãos calejadas, devolvera ao filho o direito de procurar a mãe. A história, enfim, começava a caminhar, e a mansão, por trás de cortinas bem feitas, já não tinha a mesma tranquilidade. Crianças da família, vizinhos e empregados começavam a sussurrar. O piano, ainda coberto, esperava pelo dia em que as teclas voltariam a ouvir uma mão que sabia chamar antigas canções. Arthur olhou para o retrato, respirou e fez um movimento que mudaria as coisas. Arrumou a pasta com os documentos e saiu do escritório. Ia até a cozinha buscar um café, mas nos olhos carregava a impressão de que todo o tempo fora um luxo indevido e que o que importava agora era recuperar quem havia sido tirado. Arthur saiu da cozinha com a xícara ainda quente nas mãos e a cabeça cheia de papéis que não sabia como organizar. O escritório estava clareado apenas pela luz do abajur. A pulseira amarelada parecia agora um bilhete que não se podia ignorar. Ligou para o advogado e depois pediu ao homem de confiança que chamasse um detetive conhecido nas investigações discretas de patrimônio. Alguém que já resolvera casos de cobrança e documentação para famílias da cidade. O nome dele era Paulo, meia-idade, olhos atentos, uma capacidade de ouvir que mais parecia dom do que ofício. A reunião foi breve. Arthur entregou as cópias que Cida havia trazido, o recibo da Clínica Santa Cruz, a pulseira e a lista de nomes que a faxineira mencionara. Paulo fez perguntas pontuais, anotou e prometeu começar as verificações naquele mesmo dia. Antes de partir para a clínica, Arthur telefonou para Isabela. Queria que a neta soubesse que algo estava acontecendo, não para alarmá-la, mas para restabelecer um fio de verdade entre as gerações. Ela atendeu, voz infantil, distraída. Ele disse poucas palavras e, no fim da ligação, Isabela sussurrou um pedido que havia ouvido tantas vezes quando era pequena. Tio, traz a vovó de volta, por favor. A simplicidade daquela súplica apertou-lhe o peito com uma força nova. Ele guardou o telefone no bolso como quem coloca um amuleto. O trajeto até a Clínica Santa Cruz foi curto, mas parecia maior do que devia. O carro passava por bairros que ele conhecia desde menino. Padarias, igrejas, postes com cartazes, e no vidro o reflexo da mansão parecia um lugar distante. Ao chegar, o mostrador da recepção olhou para ele com protocolo. "Posso ajudar, senhor?" Arthur deu o nome completo de sua mãe e explicou o motivo da visita de modo controlado, sem espetáculo. Pediram que aguardassem enquanto consultavam o sistema. Enquanto esperava, sua mente projetava uma sequência de possibilidades. Em cada imaginação havia sempre o rosto de Dona Inês. Foi um recepcionista jovem que falou primeiro. "Não consta, senhor. Não há registro no sistema." A frase foi um soco de curiosidade e alívio tremido. Arthur, contendo a pressa, pediu para falar com alguém de maior responsa. Depois de algumas chamadas internas, uma freira, a tal Irmã Maria, foi chamada à recepção. Ao vê-la, Arthur teve a impressão de que o tempo se dobrou. Irmã Maria era de rosto sereno, mãos calejadas pelo trabalho e uma voz que parecia filha de orações. Ela olhou para Arthur com olhos que já viram muito. "Eu me lembro dela", disse Irmã Maria, num sussurro que parecia pesar mais que o ar.
Lembro de uma senhora de cabelo branco que tocava hinos e que certa vez deixou um colar numa caixa que não quisíamos mexer. Mas não há papel assinado com esse nome. O que eu posso dizer é o que vi. E descreveu. Uma mulher chegada, olhos pequenos e firmes, o mesmo rosto do retrato. Lembrou de um dia em que a recepção recebera uma mulher chegada que pedira repouso. Depois fizera-se silêncio e prontidão. E em meio àquela pressa, alguém a chamara de uma que veio de família. E então as coisas se tornaram diferentes. Irmã Maria mostrou um bloco de anotações, onde, com caligrafia de enfermeira, apareciam nomes de pacientes e pequenas observações. Havia rasuras, abreviações e uma linha com a letra quase apagada. Inês M. E ao lado, transferida. O espaço seguinte estava em branco. A freira colocou a mão sobre o bloco como quem protege algo frágil. Às vezes, senhor, continuou ela, as anotações não correspondem ao que está nos sistemas. Há pessoas que entram por proteção, outras por urgência. Nem tudo vira registro quando a pressa é grande. Eu me lembro apenas da senhora e de um perfume de jasmim que ficou na recepção por dias. Irmã Maria respirou. Se quer a verdade, talvez devêssemos procurar onde ficam os arquivos físicos. Nem tudo é digitalizado por aqui. Paulo, que acompanhava Arthur disfarçadamente, permaneceu atento. Em pouco tempo, com a permissão que só um sobrenome pode abrir, foram conduzidos a um antigo armário metálico, onde, entre fichas amareladas, encontraram papéis soltos. Havia um pequeno laudo com carimbo de urgência, mas sem assinatura ilegível. Uma autorização de transferência, com o destinatário descrito apenas como Lar Santa, e um recibo amarelado com um número que batia com o entregue por Cida. Era pouco para provar tudo, mas era suficiente para abrir caminho. Arthur sentiu uma mistura de alívio e raiva que queimava junto. Não era simplesmente a necessidade de justiça. Era a constatação de que alguém havia tratado uma vida como documento e que por detrás da formalidade havia mãos que escolhiam o silêncio como mecanismo de segurança. Ele saiu da clínica com a confirmação de que havia uma trilha, o recibo, as anotações e a lembrança do jasmim. Voltou à mansão decidido a reunir mais provas antes de confrontar Lorena. Paulo, entretanto, já começava a mapear a rota do dinheiro. Em poucos dias, com requisições discretas, obteve extratos que demonstravam transferências feitas por um cartão associado a Lorena, num período próximo ao do suposto falecimento. Eram transferências feitas a uma clínica e pagamentos a empresas de transporte. Cada recibo que tombava na mesa do escritório parecia confirmar a narrativa que Cida trouxera do sótão. Algo havia sido organizado para silenciar uma mulher que ainda respirara. Quando Arthur mostrou os papéis para Lorena, ela teve a reação de quem ensaiara antes suas falas. Não gritou, não chorou, apenas ergueu o queixo. Havia em seu rosto a mesma polidez que sempre usara para controlar as notícias domésticas. Tentou colocar a narrativa na esfera do cuidado. Fiz o que achei melhor. Era o que se fazia. Seus argumentos tinham a frieza de quem evita o que dói. Arthur, que por anos delegara decisões de família, encontrou-se numa posição inesperada. Não mais o homem que assinava cheques para a manutenção do status, mas alguém cujo dever parecia óbvio e terrivelmente íntimo. Você me deu documentos para assinar, disse ele com voz contida. Eu assumo parte dessa responsabilidade, mas não sabia que a mãe que havia sido tratada desta forma. Isso não é cuidado, é uma decisão que a tirou de sua vida. Lorena tentou sempre recuar para a justificativa do bem-estar, mas a presença de provas olhando de frente era um espelho que não se podia quebrar. Em vez disso, a família começou a ruir por dentro, advogados com um lado a favor, outro, e sussurros de parentes que passavam dos salões às redes sociais. O nome de Dona Inês começou a voltar ao lugar do qual fora retirado, e com ele, numa curva que ninguém previa, veio a necessidade de um encontro definitivo com a verdade. A pista mais concreta apareceu graças a uma funcionária do banco que havia atendido a uma ligação de Paulo. Havia um recibo de transporte com o nome de uma transportadora regional. A transportadora, por sua vez, registrara, por erro burocrático, o destinatário. Lar Santa Margarida, Ouro Preto. Era um fio que, puxado, levou ao mapa real da viagem. Uma transferência de corpo mal informada, uma remessa de pertenças e um atestado que, embora preenchido, não correspondia aos registros da casa onde Dona Inês supostamente fora internada. Paulo desenhou o circuito. Mansão, clínica, transporte, lar. Era preciso agora fechar a rota até Ouro Preto. A viagem foi decidida por Arthur como um ato de concisão e de urgência. Convocou Isabela para acompanhá-lo. A menina, embora jovem, tinha uma presença surpreendente, como se o sangue de Dona Inês passasse por suas veias. Levou também Cida,
que estava disposta a ir até o fim. Quando a pequena figura entrou no carro, assim como entrara tantas vezes em histórias de porta e chão, recebeu olhares que mesclavam surpresa e reverência. Havia algo de simbólico em levar o anão para o lugar onde a verdade poderia enfim ser estabelecida. A estrada para Ouro Preto parecia uma fita que cortava memórias, curvas, morros, as pedras dos vilarejos, igrejas com torres que pareciam apontar para outra época. Ao aproximarem-se da cidade histórica, o ar mudou. Havia cheiro de café torrado e poeira de calçamento. Ouro Preto recebia os visitantes como um lugar que conhecia segredos de outras vidas. O lar Santa Margarida ficava numa rua de casa simples, fachada de madeira pintada com cuidado, desbotado pelo tempo. Havia um portão baixo e uma placa com letras já um pouco apagadas. O lugar respirava hospitalidade e silêncio. Ao entrarem, foram recebidos por um corredor que cheirava a limpeza e a chá de ervas. Uma freira apareceu com a mesma calma de Irmã Maria, mas diferente na expressão, menos esperançosa, mais preparada. Quando Arthur pronunciou o nome de sua mãe, houve um tempo em que apenas o eco respondeu. Então a freira apontou para uma sala comum, onde, sentada numa cadeira de balanço, estava Dona Inês. Era uma cena que parecia tirada de uma memória antiga, o mesmo sorriso discreto, as mãos cruzadas no avental, o colar discreto brilhando sob a luz. Ela olhou em direção à porta e, por um instante, a respiração de todos ficou presa. A aproximação foi lenta, como quem teme que um movimento brusco rompa a delicadeza do reencontro. Arthur sentiu as pernas bambear como quando era menino. A filha, que vira a mãe pela última vez num retrato empoeirado, agora a via viva. Dona Inês olhou para ele como se abrisse um livro que só um filho soubera ler. No seu olhar tinha surpresa, reconhecimento e uma paciência antiga. "Meu filho", murmurou ela, e sua voz soou como se o tempo lhe devolvesse a pronúncia de um nome que havia sido guardado. "Você veio." Não houve fala alta nem cena grandiosa. A sala se encheu de lágrimas, as de Isabela, que já não pôde se conter, as de Cida, que colocou as mãos nas dobras do avental e tremia como corda de instrumento afinada, as de Arthur, que derrubou anos de culpa com um único soluço. O abraço foi demorado, e cada centímetro do corpo dela dizia que havia sido manuseado por mãos que a trataram sem reconhecimento. Dona Inês não precisava contar tudo. Os rostos dos que a cercavam respondiam às perguntas que ela talvez preferisse não narrar. Irmã Maria, que acompanhara um momento, explicou com voz baixa que havia chegado ali uma senhora frágil ao cuidado do lar. Nem sempre o registro vinha com a exatidão necessária. As pessoas que traziam aqueles que não tinham voz às vezes preferiam simplificações. Lá fora, Paulo pegava cópias de documentos que confirmou como inconsistente. Não havia registro de óbito real, mas havia uma série de papéis que atestavam transferência de responsabilidade. A presença física de Dona Inês naquele momento tornava inúteis muitas das formalidades que Lorena usara para justificar suas ações. A verdade, quando recheada de carne, dispunha de uma autoridade que nenhum carimbo poderia sobrepor. A explicação que Dona Inês deu não foi acusatória. Contou apenas o que lembrava. Havia sido levada, oferecida a internação sobre a justificativa de descanso, os dias passaram e ela acordou rodeada de desconhecidos. Lembrou do odor do jasmim que exalava de seu vestido no dia que a trouxeram. Na voz havia menos revolta do que surpresa. Como a vida pode se distanciar de si mesma? Ela não desejava falar em punição, mas em retorno. Queria saber quem a procurara, quem a chamara pelo nome. Isabela colocou então, timidamente, o colar no pescoço da avó, o mesmo colar que havia estado na caixa do sótão, e Dona Inês sorriu de forma que parecia recompor um botão desalinhado do seu vestuário emocional. A notícia do reencontro rapidamente ganhou a cidade. Não houve grandes jornais nacionais nem explorações sensacionalistas. Houve reportagens locais, uma presença discreta de câmeras de TV regional e muitas mensagens em redes sociais de pessoas que, tocadas pela história, comentaram em voz baixa. A família Menezes viu-se no centro de algo que ultrapassava sua esfera privada. A vida de uma mulher se tornou indelével na memória pública. Lorena, que tentara controlar a exclusividade das narrativas, viu a notícia tomar rumos que não podia mais manipular.
O choque maior veio quando documentos, agora cotejados por Paulo e por uma equipe de auditores internos, demonstraram que Lorena havia organizado a transferência de Dona Inês com a justificativa de proteção patrimonial. Os pagamentos, as ordens de serviço e as notas fiscais mostravam um padrão: preservação de bens, redução de riscos reputacionais, centralização de decisões. Havia também, em pequenos trechos de conversa que foram recuperados de mensagens, uma linguagem transacional que tratava a vida como item a ser administrado. Em vez de uma acusação melodramática, Arthur preferiu a objetividade. Pediu formalmente a abertura de inquérito e a restituição dos bens e direitos de sua mãe. A repercussão forçou uma resposta. Houveram entrevistas. Lorena tentou explicar suas atitudes como fruto de zelo, de medo de perder aquilo que demorara toda a vida para construir. Sua motivação apareceu então humana e vazada. Não apenas ganância, mas um medo profundo de ver dissipada a posição social que a sustentava. Contava-se que, para Lorena, o silêncio era modo de preservar o legado. Para outros, um modo de esconder fragilidades. A cidade, dividida, via ali um drama que não era apenas jurídico, mas cultural. Como tratamos os mais velhos? Quem tem direito de decidir por aqueles que perderam voz? As perguntas ecoaram além do caso Menezes. No tribunal simbólico que se move nas esquinas e nas redes, Cida tornou-se símbolo de coragem, que cresceu como se fosse um farol. A pequena faxineira que outrora era chamada de o Anão ganhou manchetes de respeito, e por decisão consensual de Arthur, foi convidada a participar da criação de uma iniciativa que nasceria ali, o Instituto Dona Inês, não como ato de caridade de um homem rico, mas como forma de corrigir uma falha social. A proposta do Instituto foi simples: apoiar idosos em situação de abandono, fiscalizar instituições, orientar famílias e criar uma rede de acolhimento que pudesse impedir que histórias como a de Dona Inês se repetissem. A formalização do Instituto foi um trabalho de meses. O imóvel que hospedaria a sede ganhou uma placa discreta, Jasmim no pequeno jardim, e uma disciplina de amabilidade. Os primeiros funcionários foram contratados entre aqueles que tinham experiência com idosos: enfermeiras, assistentes sociais, advogados. Cida foi convidada a integrar o conselho consultivo como representante da comunidade, um cargo que lhe cabia mais por moral do que por função executiva. Quando perguntaram a ela se aceitaria, respondeu com a simplicidade de sempre: se for para ouvir os esquecidos, eu vou. E foi. A foto mais vista do processo foi a de Cida ao lado de Dona Inês, ambas sorrindo, Jasmim ao fundo, colar dourado brilhando levemente. O inquérito que se seguiu teve desdobramentos institucionais. Aspectos legais precisam ser narrados com cuidado. Houve representação, o Ministério Público abriu investigação por suposto abuso de incapaz e falsidade documental. A administração da família foi questionada, e um administrador judicial foi nomeado para avaliar o patrimônio e as decisões tomadas. Evitou-se o sensacionalismo sobre penas. O que se buscava era responsabilização e reparação. Havia também na cidade um movimento para reforçar normas que evitassem a repetição de práticas que punham vida sobre a régua da conveniência. Nesse processo, as conversas entre Arthur e Lorena foram inevitáveis. Ele precisava conversar com a mulher que fora sua parceira de vida e agente direta nas decisões que colocaram sua mãe distante. As conversações foram duras, por vezes silenciosas. Lorena, quando confrontada com os recibos e com a presença física de sua sogra, teve que encarar as consequências de escolhas feitas sob o pretexto do controle. Não houve gritos cinematográficos, houve recuos, justificativas e, por fim, a decisão dela de se afastar da administração da fortuna familiar. Saiu da casa que administrava, não por castigo público, mas porque a permanência tornaria a restauração impossível. A saída foi um ato que a cidade leu como queda e como começo. Entre os desdobramentos práticos, houve também escolhas íntimas. Arthur, tocado pela generosidade de Cida e pela paciência de sua mãe, decidiu que recuperar a história da família não passaria apenas por tribunais, mas por pequenos atos de restauração: devolver o piano ao centro da sala, limpar o retrato com Jasmim, conversar com vizinhos e empregados que, no passado, viram coisas que ninguém queria ver. Em reuniões do Instituto, sugeriu que parte dos recursos fossem destinados a ações educativas, como denunciar abuso, como fiscalizar instituições e como criar uma rede de voluntariado. A ideia era que a dor da Casa Menezes servisse de alerta e de ponte para outras vidas.
A restauração do lar, entretanto, não foi só sobre objetos, foi sobretudo sobre palavras não ditas. Arthur e sua mãe passaram semanas redesenhando a rotina. Ele foi redescobrindo o som do piano. No primeiro dia em que permitiu que suas mãos tocassem as teclas, a casa inteira pareceu prender o fôlego. A música saiu tímida, depois firme. As notas preencheram corredores que, por tanto tempo, estiveram polvilhados de silêncio. Dona Inês, com o colar seguro no pescoço, sorriu e cantou baixinho, um hino que sempre tocava ao entardecer. As lágrimas que correram então tinham um teor diferente, não só dor, mas também alívio, como se a verdade fosse um remédio que não cura tudo, mas que aponta um caminho. Houve uma conversa particular que marcou a história de reconciliação entre Arthur e sua mãe. No jardim onde o jasmim florescia, com o perfume a envolver os dois, Dona Inês falou, com a clareza que lhe sobrava: "Filho, eu poderia sentir raiva por muito tempo. Poderia exigir que tudo fosse colocado em ordem, que tudo fosse pago com culpa. Mas a vida tem um modo de pedir outra coisa. Eu quero que você faça diferente agora. Quero que seja filho. Quero que devolva aos outros o que tiraram deles." As palavras foram um convite ao perdão que não era imposição. Ela pediu tempo, não esquecimento. Pediu que ele trabalhasse para que outros idosos não sofressem como ela sofrer. Era uma escolha moral clara, não anular a dor, mas transformá-la em serviço. Arthur aceitou, chorando, não porque merecia o perdão por completo, mas porque compreendia que o gesto de ser perdoado exige ações para não repetir erros. Para a cidade, a cena que ficou foi a de um homem que tocava piano e uma mulher que, com voz leve, entoava hinos. A imprensa local fez uma matéria que tratou do caso com cuidado, enfatizou a coragem de Cida, a presença de Irmã Maria e a necessidade de políticas públicas para proteger idosos. O Instituto começou a receber doações e demandas. Pessoas queriam saber como ajudar. A mansão, que antes se orgulhara por dentro de aparência polida, abriu suas portas para ouvir e para ensinar. Cida, por sua vez, não buscou holofotes. Preferia que a atenção fosse para os idosos que precisavam. Ainda assim, a cidade a reconheceu. Em uma cerimônia discreta de inauguração do Instituto, Arthur colocou em suas mãos um pequeno reconhecimento, um papel que a nomeava como Guardião da Memória, uma honra simbólica, mas que carregava valor emocional. Cida, que preferia a ação à palavra, aceitou com a cara fechada de quem não gosta de cerimônia, e depois, no corredor, pediu de improviso que se plantasse mais jasmim. "Para cheirar enquanto a gente trabalha", disse ela, num sorriso que parecia devolver a casa aonde viera. Os meses que seguiram a descoberta foram de trabalho. A investigação avançou com cautela. Os documentos apresentados serviram de base para medidas administrativas e de reparação. Lorena, por sua vez, buscou um recomeço em silêncio, afastando-se das despedidas públicas. A cidade, que antes a via como esposa bem-sucedida e mulher de negócios, precisou lidar com a complexidade de suas escolhas. Muitos comentaram que o episódio mostrava como a boa aparência é às vezes capa que esconde fragilidades. Outros viram ali um alerta. Riqueza e poder não imunizam ninguém contra as fragilidades que damos ao próximo. Nessas semanas aconteceram coisas simples e profundas que constituíram a cura. Isabela voltou a ouvir sua avó cantar. Vizinhos foram convidados a concertos de piano na sala que voltou a vibrar. O Instituto realizou um ciclo de palestras sobre direitos dos idosos e criou um canal de denúncias anônimas. Um senhor que visitou as instalações do Instituto contou em depoimento que muitos na cidade estavam um pouco mais atentos. Antes a gente via e fingia que não via. Agora vemos e perguntamos. A história de Dona Inês teve também um episódio de justiça social que a cidade valorizou. Arthur, em um gesto público, doou parte dos recursos para reformar um pequeno asilo municipal que precisava de atenção. Disse num discurso simples que não queria que a sua dor se transformasse apenas em conforto para sua família, mas em instrumento para impedir que outras vidas fossem silenciadas. Aplaudido, mas ainda carregando a culpa residual de anos de omissão, ele encontrou em cada gesto de restituição uma forma de se reaproximar da humanidade que julgara perdida. Com o tempo, as feridas abriram espaço para conversas mais brandas. Arthur e Lorena tiveram diálogos esparsos. Nem sempre houve reconciliação, mas sempre houve disposição para enfrentar o que foi feito. Lorena, por sua parte, trabalhou com terapeutas e procurou entender como o medo lhe fechara os olhos para a dignidade humana. A narrativa pública não permitiu que ela se escondesse, e a própria cidade lhe deu a chance de mostrar mudança, ainda que pequena e privada.
O ápice emocional da reparação foi uma tarde de domingo, em que a Casa Menezes abriu suas portas para uma pequena solenidade. O piano, polido, estava no centro. Arthur sentou-se e tocou uma peça que a mãe sempre cantara, as notas dela cheias de jasmim. Dona Inês, com o colar novamente repousando no pescoço, escutou em silêncio. No decorrer da música, levantou-se e foi até o filho. Havia entre eles palavras não ditas, que se tornaram gestos. Ela colocou a mão sobre a dele e, com a voz que já vivera tanta coisa, disse: Eu não vim para castigar, vim para lembrar. Filho, lembre-se. As palavras foram simples e transformadoras. O público presente, emocionado, assistia a uma cena que não era somente privada. Era Porto Seguro renovado. Havia também Cida, no fundo, com os olhos úmidos. Não procurava aplauso, somente a certeza de que fizera o que devia. E naquele momento, quando as cortinas se abriram para a pequena assistência, a alcunha que o bairro lhe dera, o anão, ganhou outro sentido. Era o de alguém pequeno em tamanho, mas grande em autoridade moral. Arthur, no discurso que fez em seguida, disse algo que ficou nas conversas da cidade. Quem cuida dos detalhes, cuida das vidas. A decisão de Dona Inês de perdoar não foi um ponto final sem processo, foi um caminhar. Ela conversou com Lorena, ouviu explicações, sentiu a compaixão e a dureza da mulher que tanto se esforçara para manter uma fachada. No encontro que tiveram, Dona Inês afirmou que o perdão não seria sinônimo de esquecimento. Seria antes uma escolha para não viver consumida pela ira. Pedia, contudo, mudanças concretas, participação ativa em arranjos familiares, visitas regulares e, sobretudo, presença que não se medisse por aparência. Lorena aceitou de maneira humilde. Não foi restituição automática, mas foi início de reconexão, que levaria tempo. A reputação de Cida, o anão, consolidou-se de modo que era velado e público ao mesmo tempo. Recebeu convites para falar em escolas, recebeu cartas de outras faxineiras que diziam que, por sua causa, agora eram escutadas. Quando convidada a comentar sobre os acontecimentos, sempre falava da mesma maneira. Não é coragem, é obrigação. A gente vê e atua. Em entrevistas, recusava o tom de heroína. Preferia sublinhar que a coragem estava disponível a todos, que o problema era quem ouvira e quem se calava. A cidade entendeu. O menor gesto pode ser estruturante. No fim, o que ficou foi um sentimento de que a verdade retorna quando não se oculta para sempre. Dona Inês, de saúde frágil, viveu seus últimos anos em paz relativa, cercada de vozes que a redescobriram. Não se pode dizer que todas as dores foram apagadas. Havia dias de cansaço, momentos de confusão e aquele silêncio que não se recupera por completo. Mas havia também riso, mão na mão, e o piano tocando ao entardecer, com o perfume do jasmim entrando pela janela. O Instituto Dona Inês cresceu devagar, com as dificuldades de toda obra que nasce do luto e da esperança. Criou campanhas para fiscalizar lares, linhas de apoio legal para familiares que temiam atestar uma internação sem saber os riscos. Em uma das primeiras iniciativas, a equipe do Instituto visitou instituições da região, orientando sobre documentação, direitos e práticas de acolhimento digno. Havia no núcleo do trabalho uma ideia simples. A dignidade não é luxo, é obrigação. Anos depois, em uma cerimônia pública, Arthur fez uma doação para a prefeitura local, com o intuito de criar um fundo municipal de apoio a idosos. No discurso, não falou de culpa, falou de futuro. Não quero que a história da minha mãe sirva apenas de lembrança triste, que sirva de ponto de partida. Havia naqueles olhos, agora mais serenos, a evidência de um homem que aprendera com o erro e que transformara a dor em obra. Lorena, presente de forma discreta, parecia mais pequena, não em estatura, mas em vaidade. A última cena que marcou a cidade foi uma tarde em que o jasmim floresceu particularmente branco. A mansão havia mudado, cortinas mais leves, móveis reorganizados e a presença de vozes que voltavam a habitar seus salões. Arthur sentou-se ao piano e tocou um trecho que era meio hino, meio canção de ninar. Dona Inês, já muito idosa, ouviu e sorriu, com a face marcada pelas coisas que viveu. Isabela, agora crescida o suficiente para segurar o ar de uma canção, tocou as teclas ao lado do avô. Cida, em pé junto ao portal, observava a cena com a simplicidade de quem não precisa de adjetivo para saber que ajudou a restaurar uma casa.
Quando a música terminou, um silêncio suave tomou conta do recinto. Foi Cida quem quebrou o silêncio com uma frase que, por ironia, bateu em tudo que a cidade entendera. "O anão veio", disse ela, e sorriu. A alcunha, que fora lançada como rótulo de corpo, transformara-se em símbolo de liderança moral. Aqueles que antes a subestimaram passaram a entender que o verdadeiro comando de uma casa não está no tamanho das riquezas, mas na capacidade de fazer o certo. No momento derradeiro, antes de a história se firmar como lição, Arthur aproximou-se de Dona Inês. Ela, com a voz diafrágil, falou baixo. "Filho, cuide da música. Não deixe o mundo sem canções." Ele assentiu e, olhando para Cida, disse: "Obrigado. Você foi o chefe onde todos falharam. Obrigado por não ter deixado a justiça morrer sufocada." Cida abriu o sorriso tímido que sempre usara e respondeu: "Eu só cumpri o que devia. Agora a casa tem outras mãos para cuidar dela." A cidade leu aquele desenlace como uma parábola. O menor ato, a voz que não cala, a coragem humilde que devolve dignidade. E embora nem tudo tenha sido perfeito, a legalidade seguiu seus trâmites, Lorena buscou reconstruir parte de sua vida e Dona Inês teve seus dias limitados pela idade, a sensação geral foi de que alguns valores haviam sido resgatados. O piano no salão continuou, e com ele a memória de que a música, quando deixada em silêncio, ainda pode ser chamada de volta por aqueles que não têm medo de escutar. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nem sempre o maior poder está nas mãos que assinam papéis. Muitas vezes, ele se esconde nas mãos pequenas que insistem em apontar a verdade. E se desejar ajudar de forma prática, procure instituições que cuidam de idosos em sua cidade. Um gesto concreto vale mais que muitas palavras.